Olá, essa é a sua TV Encontro e eu sou Edilson Souza. E para mim sempre é motivo de muita alegria vir aqui falar com você que já é inscrito neste canal. A você que já está chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu quero pedir a você, se você ainda não é inscrito, para você se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações. Você que assiste, por favor, deixe o seu like, é muito importante que isso venha a estimular a gente para gravar conteúdo aqui para o canal. E muito obrigado a você que já é inscrito, que me acompanha aqui no canal. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu agradeço a você do fundo do meu coração. Hoje eu vim gravar o segundo vídeo sobre aquele tema que nós iniciamos aqui no vídeo passado, que você pode ver ele aqui no card, aqui em cima, né? Procura em qualquer canto aqui onde aparecer aqui o card, o tema do primeiro vídeo é a Babel das igrejas, as contradições da retórica das igrejas em relação com a Bíblia, né? E como a gente está discutindo esse assunto para saber aonde pisar, aonde ir, aonde encontrar, nós precisamos ter uma base, uma fonte aonde a gente vai recorrer para comparar a retórica teológica com o que Deus deixou escrito. E no vídeo passado eu mostrei para vocês a Bíblia. Eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia aqui, como você pode estar conferindo, é uma Bíbliazinha, já é uma Bíblia bem usada, aonde se faz bastante pesquisa. Pois bem, meu caro inscrito, você de qualquer canto do Brasil que me acompanha, me segue nas redes sociais, eu gostaria muito de falar um pouco desse livro para você. Esse livro foi aproximadamente escrito num período de aproximadamente 1600 anos. Foi o total de autor, foram 40 autores. E aqui que está o barato e eu quero chamar a sua atenção para isso. Eu me lembro que no meu tempo de estudante, quando eu estudava, o professor às vezes passava um trabalho para a gente fazer em equipe, um trabalho coletivo, e era a pior coisa, porque cada um tinha uma ideia. Imagine você se juntar mais 10 pessoas para falar sobre um tema, cada um tem uma ideia, um vai querer de um jeito, outro vai querer de outro. Pois bem, a Bíblia tem 40 autores. E outro fato curioso, esses autores viveram em períodos diferentes. Por exemplo, Moisés não conheceu o Abraão, o Isaías não conheceu Paulo. Então eles viveram em períodos da história diferentes, mas nenhum contradisse o outro. E todo mundo falou uma linguagem só. Isso aqui é a evidência de que a Bíblia é um livro sério com essas coisas. O Isaías não contradisse Paulo e nem Paulo contradisse Isaías, nem Jesus contradisse ninguém se contradisse ali. Há uma unidade no livro, né? Como eu disse anterior, foi escrito num período de 1600 anos. Os idiomas no qual foi escrito foi o hebraico, o aramaico e o grego. Então a Bíblia não foi escrita na língua portuguesa. Por isso que muitas coisas que a gente lê na Bíblia, a gente leva um choque, porque há um choque de cultura. Como ela foi escrita no hebraico, e cada língua existe um estilo literário, existem os costumes, existe a cultura. Eu não sei se você se lembra, você que assistiu o vídeo passado, eu usei uma frase lá do arqueólogo Rodrigo Silva. Ele disse que a Bíblia é Deus falando é a palavra de Deus com sotaque humano, tá certo? Então, a Bíblia foi escrita no hebraico, né? Como o hebraico tem seu estilo literário, naquela língua, naquela cultura, no aramaico e também no grego. Não foi escrita na língua portuguesa. Ela foi transliterada para o nosso idioma. E aí, existe uma coisa que acontece quando algo é escrito no idioma e que é transliterado para o outro idioma.
Tem palavra que não existe no outro idioma. Por exemplo, a palavra saudade. Se você for traduzir a palavra saudade da língua portuguesa para o inglês, você não vai achar a mesma definição. Então você tem que achar uma palavra que se aproxima mais próximo daquela, sem fugir da mensagem a qual aquela palavra quer passar. Por isso que, às vezes, ao abrirmos a Bíblia, nós nos deparamos com esse tipo de situação. A outra coisa que tem na Bíblia é que mensagem a Bíblia passa? Ela passa uma mensagem de autoajuda? É isso que tá? Porque hoje o que a gente vê dentro das igrejas, nos púlpitos, são sermão de autoajuda. E na maioria desses sermão, eles tiram um trecho da Bíblia, vão ler e quer aplicar ao mundo no qual nós vivemos. Qual é a mensagem que passa na Bíblia? Veja, a Bíblia, ela passa uma mensagem de salvação. É o conteúdo da Bíblia esse. É Deus preocupado com o ser humano, em resgatar o ser humano, e ele deixou todo o que o ser humano precisa para ser salvo na Bíblia. A Bíblia podemos chamá-la de o manual da vida. Então veja, quando a gente compra uma televisão, a gente vai lá, mexe no botão, mexe no outro. Quando a gente desconfigura ela, a gente recorre ao manual. E aí conserta a televisão. Com a Bíblia também é assim. A gente está com a vida toda bagunçada, toda errada, andando por caminhos, e a gente vai a ela e acha a verdadeira solução para todos os nossos problemas. Qual é a mensagem que ela passa? Uma mensagem de salvação. A Bíblia não é um livro de resposta para tudo, e nem tudo que aconteceu está registrado aqui. Deus selecionou algumas histórias, e aí é uma história só. Não tem aqui não é, a Bíblia não é assim uma coleção de historinha que você lê, não. Ela tem um propósito, que é passar uma mensagem do Gênesis ao Apocalipse até ao final. Isso é o que está na Bíblia. Aqui não tem coisa de autoajuda. De autoajuda você pode contar qualquer história. Na Bíblia, não. Na Bíblia, não. Aqui está tudo que o ser humano precisa para se salvar. Essa é a verdadeira mensagem da Bíblia. É isso que está registrado nos 66 livros da Bíblia. Não existe uma outra mensagem, a não ser a mensagem de Deus querendo salvar o homem. Então vamos deixar isso muito bem claro aqui. Tem pessoas que folheiam a Bíblia e quer justificar sua retórica, o seu estilo de vida, o seu modo de viver a Bíblia. E não é para você, a Bíblia não é um livro para adaptar ao meu estilo de vida. É eu que tenho que me adaptar ao que está escrito nela. Então, só resumindo hoje, são 66 livros escritos por 40 autores, foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego, e contém uma mensagem de salvação. Baseado nisso, agora, ainda nessa segunda parte da introdução da nossa série que nós estamos gravando, é que nós agora temos já elementos para partir, para nós poder pegar a retórica das igrejas e trazê-la para cá e ver qual é a igreja que está se aproximando. Aí, no final dessa série, você pode decidir qual é a igreja que você vai. E se você for uma pessoa sincera e estiver atrás do caminho certo, do caminho da salvação, certamente você vai trilhar pela Bíblia, pela mensagem que está escrita aqui na Bíblia, tá certo? Então não é um livro difícil. E por que ela não é um livro difícil? Porque ela mesmo se explica. Ela não tem um dicionário, pode até ter um dicionário de algumas palavras no hebraico, no aramaico e no grego, mas ela mesmo dá a explicação dela mesma, porque Deus não é um Deus de confusão, então Deus não ia passar uma mensagem e sem que as pessoas que têm o desejo de servi-lo o deixassem abandonado.
Agora que nós já sabemos que a Bíblia foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego, e que ela tem 66 livros e que tem 40 autores num período de 1.600 anos, e se você comparar que um livro, quando um autor mais famoso que tiver escreve um livro, no máximo ele fica no auge 5 anos. A Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos e está aí até hoje, né? Um livro nunca foi tão amado e tão odiado o quanto a Bíblia é. É um livro fascinante que tem muitas lições bonitas, verdadeiras lições, e é muito interessante para quem quer trilhar por esses caminhos, tá certo? E aí eu quero te convidar para o nosso próximo tema, que nós vamos falar um pouco das histórias que tem aqui dentro, né? Nós vamos pegar várias histórias em vários cantos dela, do Gênesis até, e vamos ver qual a consonância que há em tudo isso e se ela trilha para um lado ou trilha para outro lado. Tá bom? Então eu já quero desde já te convidar para que você possa nos acompanhar no nosso próximo tema. E eu já quero te pedir para você compartilhar o vídeo, deixar o seu like e convidar outras pessoas para que possa vir assistir o próximo tema.